Certo, vamos desvendar isso. Imagina a seguinte situação. Alguém passa anos construindo um abrigo à prova de furacões. A pessoa coloca tijolo por tijolo, estuda a planta, fortalece as paredes, tranca as janelas. Um trabalho gigantesco, né? Muito esforço. Muito esforço. E aí, quando finalmente coloca a última telha, senta no chão exausto e suspira de alívio. Só que o arquiteto da obra vira, entrega uma mochila e diz algo totalmente inesperado. Ele diz o quê? Ele diz tipo, ótimo, o abrigo está pronto, agora saia e vá morar no meio da tempestade. E assim, é exatamente essa a sensação que fica ao chegar na conclusão do nosso mergulho de hoje. Com certeza! E vale lembrar que hoje estamos analisando os capítulos finais e aquele anexo do livro 50 Leis para ser a Paz no Caos, do Gustavo Hohendorf. Isso. Porque existe uma expectativa enorme de que, ao terminar o manual com 50 passos para organizar o caos interno, o trabalho está feito, né? É o que a gente normalmente espera de um livro de desenvolvimento pessoal. A pessoa lê, aplica e ganha uma espécie de rede de descanso. Exatamente. Mas o que as fontes de hoje mostram é que o fim dessa estrutura rígida de leis é, na verdade, desenhado para ser só a linha de largada. É muito louco isso. É uma transição que subverte totalmente aquele modelo tradicional, sabe? O autor faz um movimento bem ousado. Ele basicamente tira o chão logo no momento em que a pessoa espera descansar. Toda essa jornada que ele constrói, então, não tem como objetivo repouso. O objetivo é preparar a pessoa para um ambiente de instabilidade absoluta. E a prova cabal disso, acho que a gente pode concordar, é a Lei 50, que é a última lei oficial do texto. O título dela é O topo é pouco para quem aprende a voar. Nossa, essa imagem é muito forte. Demais. É tipo passar a vida inteira escalando uma montanha gigantesca, a pessoa enfrenta a tempestade, aplica as outras 49 regras de sobrevivência e chega no topo completamente exausta. Pronta para fincar a bandeirinha na neve e tirar uma foto. Pois é. Só que aí o autor tira a bandeira da mão da pessoa, entrega um parapente e avisa que a escalada foi só o aquecimento. A verdadeira jornada começa agora, pulando dali, lá no ar. Essa analogia do parapente captura perfeitamente o espírito da coisa, sabe? E o que chama a atenção aqui não é só a frase de efeito, é como o material amarra várias disciplinas que parecem desconexas para justificar esse salto da montanha. Sim, ele faz uma mistura bem interessante, né? Exato. O texto constrói um argumento que vai da teologia antiga até a ciência comportamental moderna. Por exemplo, a fundação espiritual desse conceito usa Isaías 40, versículo 31. Aquele que fala sobre subir com asas, como águias. Esse mesmo, que traz a ideia de transcender a exaustão física por meio de uma força que não vem daquele esforço braçal diário, entende? Mas a teologia e a espiritualidade são só uma perna desse argumento. O texto rapidamente puxa figuras históricas e cientistas para sentar na mesma mesa, o que é bem curioso. Sim, ele cita Leonardo da Vinci, por exemplo, sobre experimentar o voo e depois passar a andar pela terra com os olhos voltados para o céu. Da Vinci entra quase como uma voz do Renascimento ali, né? Mostrando que essa expansão da consciência é um caminho sem volta. Sem volta. Uma vez que a pessoa acessa um novo nível de percepção, aquele antigo topo vira o chão dela. Inevitavelmente, mas o texto não para por aí. Para ancorar essa filosofia em algo mais mensurável, as fontes trazem a psicologia do potencial humano. E aí entra o Abraham Maslow, não é? Ele é muito famoso pela pirâmide das necessidades. Exato, o Maslow. A gente sempre lembra daquela ideia de que precisamos de comida e segurança antes de buscar realização pessoal. Mas como que o material conecta isso com a ideia de pular de um penhasco de parapente? Então, a visão popular do Maslow muitas vezes é meio que reduzida a uma lista de compras de RH de empresa, sabe? Mas a ideia central dele, que o autor cita como o que um homem pode ser, ele deve ser, é mais profunda. Explica melhor essa parte. Ele descreve a autoatualização não como um prêmio de fim de carreira, mas como um imperativo biológico. É tipo uma semente de carvalho. Uma semente? É. A semente não tem o objetivo de só não morrer apodrecida na terra. Ela tem uma força latente que obriga ela a se tornar a maior árvore possível,
Se ela parar no estágio de broto, ela entra em colapso. Caramba! Quer dizer que o potencial não realizado gera caos interno? Isso faz muito sentido. Muito. E para não deixar esse potencial estagnar, o material menciona ferramentas táticas, como a programação neurolinguística, a famosa PNL, e também visualizações de alta performance. Tá, mas aí me surge uma dúvida. Como a PNL, que parece ser um negócio super técnico e moderno, se encaixa com o texto antigo de Isaías e com essa metáfora botânica da semente de carvalho? A PNL atua literalmente nas nossas rotas neurais. Pensa no cérebro humano como um disco de vinil arranhado que fica repetindo eu só consigo chegar até aqui. Esse é o meu limite. Certo, um padrão repetitivo. Exato. O que a PNL faz, em teoria, é ensinar a pessoa a levantar a agulha do toca-discos, criar um sulco novo nesse vinil. Isso permite que a narrativa neurológica seja reescrita. Entendi. Então, se a semente precisa crescer, e a teologia diz que a gente pode ter asas de águia, a PNL entra como um mecanismo. É a ferramenta prática para quebrar esse teto mental construído por traumas ou pela nossa cultura. Perfeito. É o como fazer. Mas olha só, isso me levanta um problema enorme. Se a gente quebra o teto mental e a Lei 50 nos joga desse penhasco em um voo sem limites, a montanha ficou para trás. Como a gente não perde o eixo? É uma boa pergunta. Um voo assim pode dar tontura. Pois é, um voo ilimitado soa muito próximo de uma queda livre se não tiver um contrapeso. E parece que o material antecipa essa vertigem, porque ele introduz uma lei extra. Sim, como se as 50 leis originais não dessem conta, tem essa regra bônus, né? E ela atua justamente como esse estabilizador de voo que você mencionou. E o título é bem direto. Seja feliz porque nasceu para ser feliz. Isso muda radicalmente a posição da felicidade no tabuleiro do desenvolvimento humano, não acha? Muda tudo. Em vez de ser a bandeira que a gente finca lá no topo da montanha, a felicidade é reposicionada como a própria gravidade. Ela vira o estado natural, a nossa condição de base. Espera aí, eu preciso parar nesse ponto e dar uma questionada nessa premissa. Lendo as fontes, eu vi um choque de narrativas gigantesco aqui. Como assim? É que, por um lado, o texto afirma categoricamente que fomos desenhados para a alegria. Ele usa textos bíblicos tipo João 10, versículo 10, sobre vida em abundância, e fala dos frutos do Espírito em Gálatas. Certo, estabelecendo aqui a felicidade, a nossa configuração de fábrica. Nascemos com ela. Exato. Só que, na mesma respiração, o livro invoca estudos de neurociência. Tem pesquisas da Harvard Medical School apontando a gratidão como uma prática que gera felicidade. Tem esse lado científico bem forte também. Aí que está a minha dúvida. Se a felicidade é a nossa configuração de fábrica, natural, por que a gente precisaria da neurociência de Harvard e de um treino diário rigoroso para alcançar isso? Não deveria ser algo natural e sem esforço? Essa é a grande fricção que torna o material complexo e interessante. A resposta, segundo a psicologia positiva moderna, está na biologia evolutiva. A biologia evolutiva. Como assim? Sim, a nossa configuração de fábrica, a essência é a paz e a alegria. O problema é o hardware. O cérebro humano desenvolveu ao longo de milênios um viés de negatividade. Isso era vital para garantir a sobrevivência. Ah, claro. Nossos ancestrais sobreviveram porque prestavam atenção no barulho do arbusto que podia ser um tigre, né? Não adiantava nada ficar admirando o pôr do sol maravilhoso e ser devorado. Exatamente isso. O cérebro não foi otimizado para a felicidade no meio do caos. Ele foi otimizado para a ansiedade preventiva. Então, a configuração original de paz acaba corrompida. Fica abafada por esse instinto de sobrevivência no nosso mundo moderno, que é barulhento e estressante o tempo todo. Pois é. E é aí que entra o estudo de Harvard sobre a gratidão. A gratidão, nesse contexto, não é só uma atitude educada ou algo bonitinho de se fazer. Ela é um hack biológico. Um hack biológico? Gostei do termo. Ela força o cérebro a procurar ativamente coisas positivas, reescrevendo aquele viés de negatividade que a gente herdou. Então, usando a nossa metáfora, a gratidão atua como um antivírus, né? Limpa o sistema para o software de fábrica voltar a rodar. E deve ser por isso que o texto cita o trabalho do Shawn Achor. O autor do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, exato. E o Achor vira o senso comum de cabeça para baixo. Porque a sociedade sempre diz pra gente, tipo,
trabalhe duro, chegue ao topo da montanha e então você vai ser feliz. E ele falou o contrário, certo? Ele prova com dados que um cérebro operando em estado positivo é cerca de 31% mais produtivo e criativo do que um cérebro estressado ou neutro. 31% é muita coisa. Muita coisa. Ou seja, a felicidade não é o prêmio que nos espera depois do sucesso. Ela é o combustível, a vantagem competitiva que permite que o voo de parapente não caia. Nossa, e isso dialoga muito com outro conceito citado lá, que é o contentamento, baseado em Filipenses 4:11, quando Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sim. E à luz dessa neurociência que a gente discutiu, o contentamento ganha uma nova roupagem. Não tem nada a ver com aceitar a mediocridade ou ficar passivo diante da vida. Muito pelo contrário, né? O contentamento acaba sendo uma tecnologia de resiliência. É a capacidade de manter o software de paz rodando independentemente do nível de caos que está lá fora. É algo muito ativo. E é exatamente essa postura ativa que permite que a autoliderança funcione na prática. Tá, mas aí entra outra questão. Se a felicidade é inerente, e a gente já decodificou como usar a gratidão para hackear o cérebro, manter a paz e voar pela vida, por que o livro não acaba aí? O natural seria encerrada nos parabéns, né? Sim, dizer desfrute do seu voo em paz. Mas em vez disso, a transição para a conclusão do anexo final dá uma guinada visceral no texto. O material abandona aquele tom mais expositivo. Ele assume uma postura quase de convocação militar, sabe? Fica bem intenso. Muito intenso. O autor despeja uma série de verbos imperativos. Ele diz vá, viva, plante, ensine, multiplique. E promete um sucesso multidimensional, englobando saúde física, mental, espiritual e financeira. Só que essa exigência que é colocada no colo de quem lê parece um fardo repentino, não parece? Parece. E esse é o momento em que o livro se transforma no que o próprio autor define como um legado. Tem ali um reconhecimento tático de que a paz individual não sobrevive num ambiente totalmente hostil. O autor entende muito bem o problema moderno da sobrecarga de informação. A gente vive numa era onde as pessoas acumulam conhecimento sem alterar o comportamento. É a tal da obesidade mental, né? Exato. Se a pessoa só assimila as 50 leis intelectualmente e se fecha numa bolha zen, digamos assim, o objetivo principal do livro falha. O conhecimento sem aplicação vira só entretenimento intelectual. E o material usa frases muito específicas para combater isso. Fala que cada lei deve ser uma semente viva, um código ativado. Uma senha liberada. A metáfora do software continua muito forte nessa parte. Sim. O material enxerga o conhecimento não como uma lista de curiosidades divertidas, mas como um arquivo compactado, um arquivo zip adormecido na mente. E ao terminar de ler, esse arquivo é descompactado. A partir desse exato momento, a responsabilidade é intransferível. A pessoa precisa alterar a estrutura da própria vida. Para gerar um efeito cascata. Isso. Alterar para que o ambiente corporativo dela, a família e a sociedade também mudem. O apelo brutal à multiplicação parte do princípio de que é impossível se manter como uma ilha de paz por muito tempo se o mar em volta continua em fúria. Faz todo sentido. A melhor defesa contra o caos externo é expandir essa ordem interna. Ou seja, você se torna a resposta onde antes só havia silêncio, que é uma frase linda do texto. Muito forte. Mas vamos ser realistas aqui por um minuto, tá? Essa transição do isolamento pacífico para o campo de batalha da sociedade levanta uma questão prática gigante. Porque o papel aceita tudo. Ah, na teoria é tudo lindo. É lindo. Acorde, seja paz, espalhe a luz, modifique seu ambiente, tenha sucesso financeiro. Mas o choque com a realidade de uma segunda-feira de manhã num ônibus lotado ou numa reunião tensa destrói teorias rapidamente. Rapidamente. E é por isso que a gente precisa analisar como a fonte propõe que a pessoa evite sucumbir ao próprio caos que ela está tentando apaziguar, né? Exato. E essa é a grande ponte que as fontes constroem no trecho final. O chamado à ação do livro desemboca diretamente em uma solução mega prática. Desenhada exatamente para evitar essa queda na segunda-feira de manhã. Que é o convite final para o curso Ser a Paz no Caos.
E aqui a gente precisa apreciar o contraste quase cômico da nossa modernidade. Contraste cômico, como assim? Pensa bem, a gente acabou de fazer um percurso passando pela sabedoria milenar de Isaías, a teologia de Paulo, a mente renascentista de Da Vinci e a neurociência moderna. Uma jornada densa e atemporal. Bastante profundo. E qual é o portal místico que conecta toda essa teoria à execução prática? É o ato de apontar a câmera do smartphone para um QR Code impresso no final do livro. É a tangibilização máxima do mercado de desenvolvimento humano no século XXI, sem dúvida. É muito louco, né? O contraste é inegável, mas revela um pragmatismo impressionante. O autor sabe que a leitura do livro é uma experiência isolada. O QR Code funciona como essa transição do analógico para o interativo. E a fonte descreve esse curso como um GPS da alma. E se a gente pensar bem, um GPS não existe para dizer como o motor do carro funciona. Ele não dá teoria mecânica. Verdade. Ele existe para recalcular a rota quando o motorista erra o caminho sob pressão. Exato. É a diferença entre ler um manual de aerodinâmica confortavelmente sentado no sofá de casa e entrar no simulador de voo de altíssima fidelidade. Com os motores falhando e o alarme tocando. O livro é um manual e o curso é o simulador de voo. Gostei dessa analogia. E o material descreve o ambiente desse curso como um portal de expansão. Ele é estruturado sobre pilares muito específicos que exigem treinamento prático. Que pilares são esses, segundo a fonte? Eles envolvem despertar a verdadeira essência, alcançar aquela paz inabalável que resiste ao caos externo e, de forma crucial, reconstruir a relação em 4 frentes simultâneas. Corpo, mente, espírito e dinheiro. O que já mostra que não tem nenhuma romantização da pobreza ou negligência com a saúde física nessa busca espiritual. É um pacote completo. Um pacote completo de autoliderança. A autoliderança é o cerne absoluto de tudo isso. Então, nesse simulador de voo, o objetivo do curso é colocar a pessoa sob condições controladas para que ela aprenda a ser a causa da própria vida e não o efeito. Isso mesmo. O mundo, como o texto aponta, reage ao medo. O GPS da alma serve como uma ponte tática para a pessoa sair do modo de sobrevivência e assumir a direção, multiplicando o conhecimento sem se perder no caminho. Fazendo um apanhado geral de tudo o que desvendamos nesse percurso de hoje, então, a gente começou destruindo a ideia de linha de chegada, né? Vimos que terminar de ler as 50 leis é só o momento de abrir o parapente e iniciar o voo real. Depois encaramos aquele aparente paradoxo da lei extra, onde a felicidade é sim nossa configuração de fábrica, mas precisa ser ativamente reinstalada. Reinstalada e protegida por hacks biológicos, tipo a gratidão para vencer o nosso instinto natural de negatividade. Aí avançamos para o peso do legado, que transforma a informação passiva nesse dever ativo de moldar o ambiente ao redor. E terminamos no curso. O simulador de voo acessado via QR Code, que é desenhado para transformar toda essa sabedoria em execução sob pressão. Tudo focado na autoliderança. Se a gente for pensar num eixo central que liga todas essas fontes, é a constatação de que a ordem não vai ser entregue em uma bandeja pelo mundo externo, sabe? Com certeza não. A paz não é uma ausência de conflito que acontece por sorte. Ela é uma força construída internamente e projetada de forma bem agressiva para fora. A teoria e a prática convergem no ponto da responsabilidade total. O que nos deixa com um paradoxo final maravilhoso para quem nos escuta ponderar agora. Nas últimas linhas do material, tem uma frase arrebatadora. A paz que você busca já habita em você. É uma afirmação muito poderosa. O grande objetivo é acessar o que já está garantido na essência da pessoa. Exato. Mas, para encontrar o caminho de volta para essa paz que já mora dentro, a estrutura fornece ferramentas externas. 50 leis, manuais, neurociência, parapentes mentais e um curso inteiro com o GPS da alma. Isso deixa uma pulga atrás da orelha fascinante, não deixa? Muito, porque no nosso desespero moderno por organização e sentido, fica a pergunta: até que ponto estamos condicionados a precisar de mapas, bússolas e guias externos apenas para nos ensinar a abrir uma porta que, na verdade, sempre esteve destrancada do lado de dentro? Fica aí a reflexão.